Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Deus é a Resposta. Com esse assunto, vamos tomar um tempo para entender a vontade de Deus. Enquanto passamos pelas fases da vida, como a infância, adolescência, idade adulta, e amadurecemos, nós sempre enfrentamos problemas. Quando vocês eram jovens e tinham um problema na escola, quem vocês consultavam para falar sobre isso? Em casa, vocês poderiam consultar o pai de vocês, mas parece que muitos de vocês consultaram suas mães. Muitas vezes, vocês devem ter recebido respostas de suas mães. Então, quando enfrentamos alguns problemas em nossa vida de fé, onde podemos encontrar respostas? Com certeza, de Deus. É claro que nosso Pai Celestial nos dá respostas, mas a Mãe Celestial também nos concede muitas respostas. Deve haver Deus Mãe, assim como Deus Pai, para nós alcançarmos a completa salvação. Certo? Vejamos o livro dos Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Quem é o santo aqui? É Deus. O temor a Deus é o começo da sabedoria, e o conhecimento de Deus é o quê? Prudência. E se nós apenas adorarmos a Deus, sem conhecer quem é Deus? Quando o apóstolo Paulo pregou em uma certa região, ele se sentiu triste em descobrir que as pessoas ali adoravam um Deus desconhecido. Como as pessoas podem adorar e temer um Deus que eles não conhecem? Não é um caso possível. É por isso que Paulo os encorajou a ter fé no verdadeiro Deus. Podemos encontrar isso no livro de Atos, capítulo 17, versículo 23 a 31. Como está escrito em Provérbios, capítulo 9, conhecimento de Deus é sabedoria e prudência. Então, que tipo de resultados espirituais as pessoas terão se não conhecerem a Deus? Vejamos a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem quem? Não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao quê? Não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. É por isso que o conhecimento de Deus é sabedoria e prudência. Na Bíblia está escrito que aqueles que não conhecem a Deus serão julgados e punidos com o fogo eterno. Por isso, todas as respostas da nossa salvação estão em Deus. Sempre que enfrentamos um problema, há pessoas que sempre buscam a Deus, mas também há pessoas que não buscam. Aqueles que não experimentaram Deus ou não encontraram respostas através de Deus são aqueles que não têm conhecimento de Deus. Deus sempre tem respostas. Deus tem
todas as respostas da salvação. Por que oramos a Deus? Por que pedimos a Deus em oração? É porque nós sabemos que Deus tem as respostas. Por isso oramos a Ele, certo? Nós oramos a Deus para pedir por respostas. Nós batemos na porta através da oração. Fazemos atos religiosos, porque reconhecemos que Deus tem todas as respostas. Contudo, algumas pessoas não pedem, sinceramente, por respostas. Elas oram por hábito e superficialmente. Por isso, elas nunca podem encontrar respostas. Devemos pedir a Deus com fé sincera. Quando oramos, devemos crer que Deus, com certeza, tem as respostas. Hoje em dia, há muitas diferentes igrejas, como a areia da praia. Há a igreja que acredita em Deus Pai e Deus Mãe. Igrejas que conhecem a Deus nominalmente, sem pensar em Deus Pai e em Deus Mãe. Igrejas que apenas creem em Deus Pai e religiões que nunca mencionam o Pai e a Mãe. Deus disse: aqueles que não conhecem a Deus serão punidos. Então, qual igreja pode dizer que conhece a Deus? E qual igreja não conhece a Deus? Vamos pensar sobre esse assunto. Para nós reconhecermos a existência de Deus, o que Deus criou? Todas as coisas. Não temos ideia do mundo quadridimensional, dos anjos, onde vivíamos antes, pois cometemos pecados no céu e fomos expulsos para esta terra. Ao se vestir da carne, que pertence ao mundo tridimensional, ficamos completamente desligados daquele mundo. É como uma pessoa que cometeu um crime e foi mandada para uma prisão. Sua conexão com a sociedade é completamente cortada. Da mesma forma, todas nossas lembranças do mundo angélico e nossa vida passada foram desligadas. Fomos presos no tempo e no espaço. Então, deve haver alguém que nos guie para o perdão dos nossos pecados, a fim de retornarmos ao eterno céu. Nós, humanos, não sabemos como voltar ao céu. Não sabemos qual caminho tomar. Por isso devemos encontrar quem? Deus. Devemos ser guiados por Deus. Devemos seguir Deus até o céu. Por isso, Deus criou todas as coisas para nos fazer saber que Deus Pai e Deus Mãe estão nos guiando. Porque não sabemos sobre o mundo espiritual. Deus fez a terra como figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que podemos encontrar respostas somente quando conhecemos Deus. Podemos alcançar o eterno céu apenas através de Deus. Vamos confirmar isso através do livro do Apocalipse, capítulo 4. No versículo 9 diz: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque o quê? Todas as coisas tu criaste. Sim,
por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aqui, precisamos prestar atenção no ponto de que Deus criou tudo segundo a sua vontade. Ele não fez tudo aleatoriamente, sem nenhum plano. Tudo contém a vontade definitiva de Deus. Deus criou todas as coisas para que conheçamos a Deus. Isso chama a atenção, mostrando a necessidade de pensarmos a respeito de todos os seres vivos. Deus fez os seres vivos e as coisas inanimadas também. Desta vez, vamos nos concentrar nos seres vivos e descobrir quem deve existir para que haja vida. Vamos pensar sobre os pássaros que voam no céu, os peixes do mar e todos os animais do campo. Quem deve existir entre eles? Há os pais. E quem mais? Há as mães também, no mundo dos seres vivos. Sem Deus Mãe, podemos dizer que conhecemos Deus? Aqueles que têm conhecimento apenas de Deus Pai podem negar a existência de Deus Mãe e não acreditam nela. Essas pessoas são como quem? Na família de Abraão? Eles são como Ismael, certo? Embora Ismael fosse filho do pai livre, sua mãe não era livre, mas sim uma serva. Por isso, essas pessoas estão na mesma posição que a de Ismael. Eles podem receber a herança? Como nós estudamos, através da família de Abraão, tais pessoas não podem ser herdeiros. A Bíblia ensina isso. Já que na Bíblia está escrito que o conhecimento de Deus é sabedoria e prudência, se queremos estar confiantes de que realmente conhecemos Deus e cremos em Deus, devemos entender completamente Deus Mãe, assim como Deus Pai. Então, seremos capazes de voltar para a nossa pátria celestial da eterna vida. No livro do Apocalipse, capítulo 4, diz que todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus. Seja um peixe do mar, ou pássaros do céu, ou animais do campo, ou seres humanos. Podemos confirmar que há mães onde todos os seres vivos existem. Essa é a vontade de Deus. Uma das razões pela qual Deus criou todas as coisas é para nos fazer conhecer a existência de Deus Mãe, assim como a de Deus Pai. Essa é uma parte importante da vontade de Deus. Agora, através do livro do Gênesis, capítulo 1, vamos confirmar que existe Deus Pai e Deus Mãe. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 diz: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Está escrito no versículo 26. Façamos o homem. Deus que criou o homem é referido pelo pronome nós. Através disso, podemos entender que Deus não é um. Deus disse: façamos o homem, e deu vida e fôlego aos humanos. Aqui, Deus é expressado como nós, no plural, e não como eu, no singular. Podemos facilmente entender isso, certo? Também, o versículo 27 diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem e a mulher, a imagem de Deus. Pela imagem de Deus, o homem foi criado. Pela imagem de Deus, a mulher foi criada. Chamamos Deus com a imagem masculina de Deus Pai. Então, como devemos chamar Deus com a imagem feminina?
Ela deve ser chamada de Deus Mãe. É por isso que devemos ter sabedoria e conhecimento sobre Deus Mãe, assim como sobre Deus Pai. Somente assim podemos nos tornar filhos da promessa como Isaque e herdar o reino dos céus como filhos de Deus. A resposta para a nossa salvação está em Deus Pai e Deus Mãe. Não importa para onde Deus Pai e Deus Mãe nos guiem, não devemos pensar, esse caminho parece certo. Por que Deus me guia para outro caminho? Há uma boa razão para isso. Como sempre ouvimos, a distância do Egito para Canaã é igual à distância de Seul para Daejeon. Se você andar essa distância em uma velocidade normal, você irá chegar em 10 dias. Por que vocês acham que levou 40 anos então? Há uma certa vontade de Deus. Deus queria que os israelitas soubessem que o caminho mais rápido era obedecendo seus mandamentos, decretos e leis. Deus queria que os israelitas soubessem disso. Foi por isso que Deus os fez retornar e ir por outro caminho. Levou 40 anos para uma curta distância. Da mesma forma, há uma razão e propósito em tudo que Deus faz. Contanto que eles seguissem a vontade de Deus, embora fosse diferente dos seus pensamentos, eles receberiam a terra de Canaã, que manava leite e mel, como Deus tinha prometido a eles. Devemos ter fé em Deus e confirmar que todas as soluções estão em Deus Pai e Deus Mãe. Vamos para a Epístola aos Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O que está oculto em Cristo? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O que está oculto em Deus? A Bíblia diz que todos os tesouros da sabedoria e conhecimento estão ocultos em Deus. Aqueles que compreenderam isso obtiveram respostas, tanto quanto a sua compreensão. Quando uma mulher que sofria de hemorragia por 12 anos tocou a roupa de Jesus, ela foi completamente curada. Uma multidão de pessoas deve ter tocado a orla da roupa de Jesus enquanto passava por ele. Mesmo que fosse da vontade deles ou não, eles não tiveram mudanças. Isso é incrível. Entre a pessoa que age com compreensão e a pessoa que age sem compreensão, entre a pessoa que tenta sem ter fé e a pessoa que tem plena fé em Deus Pai e Deus Mãe, há muita diferença nos resultados de suas obras. Assim como a mulher que sofria de hemorragia, devemos colocar toda a nossa fé em Jesus. Quando trabalhamos para o Evangelho, com toda a nossa fé no Espírito e a noiva, a graça de Deus e a obra do Espírito Santo pode aparecer. Por isso está escrito, todos os tesouros de sabedoria e conhecimento estão ocultos em Deus. Pessoal, por que cremos em Deus e permanecemos na fé? Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8, diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Para conseguir a resposta da salvação, aonde devemos ir para encontrá-la? A melhor maneira é pedir a Deus por isso. Deus sempre tem a solução.
Quando houve o confronto entre Elias e os 850 falsos profetas no Monte Carmelo, para obter a resposta da pergunta: qual é o verdadeiro Deus? Eles montaram um altar e chamaram o nome de seus deuses, mas não houve resposta. É porque o Deus deles nunca poderia respondê-los. Depois disso, Elias montou um altar e ofereceu uma oração ansiosa a Deus. Como ele sempre acreditou que Deus com certeza o responderia, quando ele ofereceu a oração fervorosa a Deus, o fogo caiu do céu e queimou o sacrifício e lambeu a água da trincheira. Deus fez com que todo o povo ali presente visse quem é o verdadeiro Deus, que dá a eles a resposta exata. Depois disso, todos os 850 profetas foram levados ao ribeiro de Quizon e foram mortos. Tudo está registrado no primeiro livro dos Reis. Sempre que virmos essas coisas, não devemos considerá-las apenas como um dos registros da história, mas lembrar que essas coisas certamente irão ocorrer nessa época também. Primeiro, devemos ter a fé da mulher que sofria de hemorragia. Embora muitas pessoas acreditassem em Jesus naquela época e tocassem as roupas de Jesus, sendo essa sua vontade ou não, não houve mudança nelas. Quando há uma resposta? Quando agimos com fé absoluta. Do contrário, não há nenhuma resposta. Muitas pessoas entendem a Deus de forma literal ou com um senso e conhecimento comum. Com essas coisas, eles nunca saberão a vontade de Deus, enquanto a mulher que sofria de hemorragia sabia. Podemos aprender a mesma lição com a história de Naamã, certo? Havia muitos leprosos naquele tempo, mas apenas Naamã foi curado de sua lepra. Por que isso? Muitas pessoas acreditavam em Deus naquele tempo também. Contudo, a cura não aconteceu com eles. Porque então, o favor e a graça de Deus foi dada para a mulher que sofria de hemorragia por 12 anos e para Naamã, devemos pensar cuidadosamente sobre isso. Sempre que encontramos dificuldades ou sofrimento em nossa vida de fé, devemos sempre lembrar de Deus Mãe. Qual é a resposta para a minha vida de fé? Quem pode dar a resposta correta a essa questão? Eu posso encontrar a resposta correta através de filósofos ou professores famosos? Ou eu posso conseguir a resposta através de anunciantes com discursos fluentes ou por meio de bons apresentadores, de talk shows ou comentaristas? Devemos pensar sobre isso. Quem é sempre a resposta para a nossa salvação? Deus é nossa resposta. Vejamos o Salmo de número 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em o quê? Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não importa quantas sentinelas vigiam a cidade, não importa o quanto elas aguardam. Todo o seu trabalho será em vão se Deus não vigiar a cidade. Essas palavras também nos ensinam que Deus é o número 1 e a resposta para tudo, certo?
Ocorre o mesmo com o nosso Evangelho. Aqui, Deus está figurativamente falando sobre a construção de uma casa e sobre guardar a cidade. Mas qual é a resposta para todos os nossos problemas? Quando Deus está sempre lá, os que edificam constroem a casa corretamente. E as sentinelas podem realizar completamente a missão de guardar a cidade. É o mesmo com a nossa fé e com a realização do Evangelho nos últimos dias. Todos nós temos conhecimento sobre Deus Pai e Deus Mãe. Mas, a não ser que tenhamos fé neles, não poderemos esperar o mesmo tipo de milagre que aconteceu com Naamã e com a mulher que sofria de hemorragia por 12 anos. Não importa o tempo em que estamos em Sião. Na Bíblia está escrito que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Deus. Contudo, parece que muitos de nós não buscam a sabedoria de Deus ou encontram a resposta nele. De agora em diante, vamos pedir a Deus, tanto quanto possível, e receber muito de Deus. No Salmo de número 128 diz que bem-aventurados são os que andam nos caminhos e nos ensinamentos de Deus. Vejamos o Salmo de número 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Seus caminhos se refere aos seus ensinamentos, os ensinamentos de Deus, certo? Na Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que seguem os ensinamentos de Deus. Devemos reverenciar Deus e obedecer tudo o que Deus nos ensinou, compreendendo completamente que cada palavra de Deus nos dá a resposta para a nossa salvação. Vamos continuar com o verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Os principais pontos dessas palavras são as palavras do Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse versículo significa que aqueles que acreditam e obedecem todos os ensinamentos de Deus podem encontrar a resposta e andar no caminho correto, certo? É por isso que repetimos as palavras que o Pai Celestial nos deu quando ensinamos sobre a existência da mãe. Porque o Pai disse, Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus, e eu sigo a mãe? Por que vocês acham que o Pai disse isso? Seria mais fácil para ele dizer, sigam-me todos vocês. Contudo, ele disse, eu sigo a mãe, esperando que todos os seus filhos, de Sião, obedeçam completamente cada ensinamento da mãe nos últimos dias. Porque, então, ele escreveu isso em seu próprio caderno? Esse é um assunto muito importante e precisamos pensar cuidadosamente sobre isso de novo. Nisso contém a vontade do Pai, de que nós, povo de Sião, devemos obedecer os ensinamentos de Deus Mãe, porque ela é a resposta para tudo quando se trata da nossa salvação nos últimos dias. Vejamos o livro dos Provérbios, capítulo 3, versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração,
e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o, Deus, em todos os teus caminhos. Reconheça a Deus em tudo, e Ele o quê? Endireitará as tuas veredas. O que devemos fazer enquanto Deus está perto, crendo que Deus tem a resposta para tudo? Na Bíblia diz que devemos buscar a Deus enquanto Ele pode ser encontrado e o chamar enquanto Ele está perto. Estamos enfrentando um problema difícil. O que devemos fazer? Iremos seguir sua orientação e ensinamentos. Esse é o caminho correto para nós que estamos em Sião agora. Por isso, que está escrito no livro do Apocalipse, que aqueles que seguem o Cordeiro, por onde quer que vá, são aqueles que serão redimidos da terra, certo? Porque eles o seguem por onde quer que vá? Isso não significa que devemos seguir a Deus de maneira cega e descuidada, tendo fé de que esse caminho é certamente correto e que é a solução. Com tal confiança, eles o seguem por onde quer que os guie. Mas, por eles acreditarem que essa é a única maneira de conseguir a resposta correta, eles seguem a Deus por onde quer que Ele os guie. Por isso, no livro do Apocalipse, Deus nos ensina que eles são os que foram redimidos da terra. Deus é a resposta. Nós verdadeiramente damos graças ao Pai Celestial e à Mãe Celestial mais uma vez, por ter aberto o caminho a nós, para crermos em Deus Mãe, assim como em Deus Pai, com completo conhecimento de Deus, seguindo o caminho correto. Eu sinceramente peço que todos vocês, povo de Sião, lembrem-se das últimas palavras do Pai em suas anotações, manuscritas. Eu sigo a Mãe. E constantemente busquem respostas de Deus Mãe, e a siga por onde quer que ela nos guie. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.